Bom dia, paz do Senhor Jesus. Como estamos nesse dia? Eu e você estudando a Bíblia juntos, nessa terça-feira, 19 de abril. E vamos para mais um devocional edificante para a minha vida, para a sua vida. E a palavra de hoje está no livro de Êxodo, lá no Velho Testamento, capítulo 14, versículo 13 e 14. Então Moisés encorajou seu povo, dizendo, e eu estou aqui hoje como ministra do Senhor, serva de Deus, um instrumento pequeno do Senhor, pequenininha, para dizer, não temais, permanecei firmes e vereis o que Yahvé, nosso Deus, único e verdadeiro, fará hoje mesmo para vos salvar a todos, porque os egípcios, ou seja, os nossos inimigos, que vedes neste momento, nunca mais os tornareis a ver. E Yahvé combaterá por vós. Quanto a vós, acalmai-vos e ficai calados e ficai quietos. Presta atenção. Ontem eu não lembro se foi Salmos, foi um outro texto que eu estava estudando. E eu coloquei embaixo assim, é Ele que luta por nós. É Ele que guerreia as nossas lutas e guerras. Quem? Deus. É Deus. Então, aquietai-vos e sabei que Ele é Deus em sua vida. E a palavra de Deus para mim, para você hoje é: aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Amém? Então, o recadinho do Senhor hoje, que é um recadão, é sobre fé. É sobre fé. É sobre fé e ação. É sobre fé e obras. É sobre permanecer firmes e vereis. Mas Lúcia, você falou para ficar quieta. Vamos ficar quietos. No momento de ficarmos quietos. Mas antes eu quero falar sobre fé também. Depois nós vamos falar sobre aquietai-vos e veja o livramento. É a mensagem. Mas antes eu quero falar sobre fé. Essa mensagem da palavra. Essa mensagem da palavra de Deus. O faraó volta a perseguir Israel. Essa mensagem é quando Moisés estava tirando o povo de Deus lá do Egito, do cativeiro. Uma mensagem que eu, Lude, orei para o Senhor me tirar do meu cativeiro, onde eu já estive nesse Egito. Nesse cativeiro de escravidão, de opressão. E o Senhor me tirou. É esta mensagem que eu quero conversar com você primeiro, compartilhar. Permanecei firmes e vereis. E eu permaneci. Só que tem lutas que é assim, você tem que parar e ver o livramento. Quando o Senhor fala avança, você avança. Quando Ele fala para, você para. Nós não tem como você lutar lutas, guerrear guerras que só Deus pode. Só Deus tem a força e o poder. O Senhor nos capacita, o Senhor nos dá força, o Senhor nos faz transpor muralhas, quando for da vontade dEle. Mas quando Ele fala, permanecei firmes e vereis, aqui é um dos pilares teológicos da fé. Tome posse hoje dessa verdade. O povo de Israel, havendo finalmente obedecido à chamada de Deus para sair da escravidão e servi-lo de todo o coração, é isso que o Senhor está te chamando hoje. Tome essa palavra, essa chamada, esse pilar da fé. Obedeça essa chamada de todo o seu coração. O povo de Deus se viu numa situação humanamente impossível por ter seguido as orientações dos servos de Deus. Eu sou uma serva de Deus. Então chegou o momento de parar de debater, de se entregar à ansiedade, de se entregar ao desespero
e começar a tomar posse dessa fé firme e dinâmica, que embora pareça ser passiva, que embora pareça ser estática, como acalmai-vos e ficai calados. É, na verdade, o canal pelo qual a plenitude do poder do Senhor intervém. Amém? Aqui está uma ilustração da fé salvadora, que aceita a obra do Senhor Jesus como única, suficiente e absoluta. Oh, glória! E não se apoia em qualquer capacidade humana, porque nós não temos a capacidade, nós não temos. Nós somos impossibilitados nesse quesito. É o Senhor que nos capacita. Se eu estou aqui agora compartilhando essa mensagem, foi o Espírito Santo que me capacitou. Eu, Lude. Amém? A promessa da libertação já fora ordenada por Ele. Agora é só marchar. Eita glória! Sem olhar para trás. Gênesis 19, 26. Com plena confiança em Deus, sempre será esta a melhor atitude de fé em ação. Quando Ele falar para, você para. Quando Ele falar aquietai-vos, você aquiete. Quando Ele falar marcha, marche, você marche. E aí eu vou com você lá em Tiago, capítulo 2, anote aí, ou já abra a sua Bíblia, versículos 14 ao 26. Porque hoje o estudo está tremendo. Vamos lá. Tiago, olha para você ver onde que o Senhor está nos levando. Lá para o final do Novo Testamento. Nós estamos no início do Velho. Olha como que interliga tudo. Nós vamos para o final do Novo. Cheguei. Colei uns papeizinhos de plana depressa. Esse capítulo 2, versículos 14 ao 26, é a prova de fé que age em favor do próximo. Uai, Lourdes, mas por que você vai falar disso? Porque é importante falar disso hoje, agora. Por quê? Eu obedeço. Aqui são atitudes que demonstram a fé. Versículo 14. De que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar sua fé se não tem obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? Pois bem, nós estamos falando de fé. Em tudo nós temos que ter fé, em tudo. Fé na palavra, fé em Deus, prova de fé que age em favor do próximo, não é? Então, o autor aqui é Tiago, tá? Ele não está afirmando que as boas obras podem salvar o ser humano. Não está. Amém? Só um minuto. Obrigada pela espera. Então, o autor, aqui o Tiago, ele não está afirmando que as boas obras podem salvar um ser humano. Não. Quem me salva? Jesus. Meu único e suficiente Salvador. É uma interpretação equivocada que induziu Lutero a rejeitar, essa carta como canônica por algum tempo. Só uma curiosidade aqui teológica que eu quis falar. Tiago afirma, tá? O apóstolo Tiago afirma que a fé sincera, que a fé viva se manifesta naturalmente por meio de boas obras. Presta atenção. Assim como a vida no corpo, a vida que eu tenho no meu corpo, a vida que você tem no seu corpo, ela se demonstra a partir do trabalho da respiração, né? A partir do bater do seu coração e de tantas outras funções do organismo. Exemplo, anotem aí, Efésios 2, versículo 10. Efésios 2, versículo 10. Olha o que a carta de Efésios 2, versículo 10 nos ensina. Pois somos criação de quem? De Deus. Realizada em
Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós a praticássemos hoje. Agora, quando a palavra de Deus fala hoje, é hoje. Hoje, dia 19 de abril de 2022. Ok. Então, o ser humano somente é capaz de realizar boas obras de acordo com a perspectiva de Deus e real valor celestial depois de ser transformado em nova criatura. Nascer de novo em Cristo Jesus. Amém? Ou seja, e eu adoro usar essa expressão. A expressão grega, que nova criação, é a expressão grega original no sentido de uma nova obra de arte. Como eu amo obra de arte. Por meio de quem? Do Espírito Santo de Cristo. Onde está isso, Lude? Anota aí. 2 Coríntios 5,17. Gálatas 5, 22, 25. Então, a Escritura, a palavra de Deus, confere toda a glória a Deus por haver planejado o ser humano e seu desenvolvimento santo em sociedade. Tá vendo aqui? E também podemos ver em Romanos 3:24, vamos lá em Romanos, que vai falar sobre isso. Eu deixei marcadinho aqui, Romanos 3:24. Romanos 3:24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, favor imerecido, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O que você está falando aqui, Lúdia? Eu estou falando que o apóstolo Paulo aqui, ele emprega esse verbo justificar, meu querido e minha querida, em 22 citações. Em 22 citações, especialmente do capítulo 2, versículo 1 ao capítulo 5, versículo 1, e em Gálatas 2, versículo 3, 22 citações. E esse termo é fundamental na teologia do apóstolo Paulo, que fala, né, teologia paulina. Ponto 1. Negativamente, quando Deus declara o crente não culpado, e positivamente, quando Deus declara o crente justo, cancelando a sua culpa do pecado. Eu vou explicar. E creditando-lhe justiça. Por quê? Porque a palavra redenção, abre um parênteses aí, no original em grego, fecha parênteses, era usuada comumente na época no sentido de comprar o escravo para dar-lhe a carta de plena liberdade. Ou seja, eu era escrava do pecado antes de Jesus morrer na cruz por mim e ressuscitar. Jesus comprou, pagou o preço por mim. Eu aceitei Jesus, o sacrifício de Jesus por mim na cruz do Calvário. Então eu sou justificada. Então, por que eu sou justa hoje? Porque Jesus me justificou. Eu aceitei o sacrifício de Cristo, o sangue derramado pela minha vida. Por isso, justificados gratuitamente por sua graça, mediante o quê? A redenção que há em Cristo. Então aqui há um paralelo significativo de observar na redenção de Israel da escravidão do Egito, que nós estamos vendo lá em Êxodo, no capítulo de Êxodo que nós estamos estudando hoje, Êxodo 14, 13. O povo de Deus lá, Israel, estava sendo libertados da escravidão do Egito. Nós também fomos por Cristo Jesus, pela redenção. Então, há um paralelo. Assim como eles também foram libertos do exílio da Babilônia. Então, em relação ao livramento eterno do crente da escravidão do pecado, porquanto Cristo, por meio da sua morte e ressurreição, pagou o resgate exigido pela nossa libertação. Então, quando a gente aceita Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós somos justificados. Amém? Vamos voltar lá para o nosso Tiago, o qual estamos tendo uma boa aula com o Tiago hoje. Como eu gosto de sair da página. Eu gosto. Voltei. Então, voltando aqui. Versículo 15. Estamos falando da fé.
A prova de fé que age em favor do próximo. Estamos completando lá o raciocínio, tá? De Êxodo 14, 13. Amém? A prova de fé que age em favor do próximo. Atitudes que demonstram fé. Versículo 15. São reflexões que o Espírito Santo quer que nós façamos. Se um irmão ou uma irmã, de sangue ou não, estiverem necessitados de roupa e passando privação de alimento de cada dia, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e comei até satisfazer-vos, porém sem lhe der alguma ajuda concreta, de que adianta isso? A palavra está perguntando, Tiago está perguntando. Então, é uma ilustração sobre uma fé vazia, uma fé inócua. Forma um instrutivo paralelo com a ilustração do falso amor, apresentado pelo apóstolo João em sua primeira carta. Enquanto Tiago, ele conclama cada cristão a colocar sua fé em prática, João, da mesma forma, ele nos exorta, não apenas com palavras, mas mediante atitudes concretas. Olha só, 1 João 3,17 fala assim, 1 João 3,17, se alguém possuir recursos materiais, ele põe uma condição, claro que tem gente que não ajuda porque não tem, ou às vezes já teve, né, épocas que tem e está passando épocas de escassez. Deus sabe, Deus sonda os corações e as mentes, Deus sabe tudo. Então, se alguém possui recursos materiais e, observando seu irmão passando necessidade, não se compadecer dele, como é possível permanecer nele o amor de Deus? Está aqui a pergunta. Versículo 17. Desse modo, em relação à fé, por isso, se não for acompanhada de obras, está morta. Entretanto, alguém poderá afirmar, tu tens fé, eu tenho as obras. Mostre-me tua fé sem obras, e eu te demonstrarei minha fé mediante as obras que realizo. Crês tu na existência de um só Deus? Fazes bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Olha que forte isso. E aí eu quero falar. Tiago, ele demonstra toda a sua formação judaica, porque ele era judeu, ao expressar sua fé monoteísta, porque nós temos um único Deus. O mais importante dos credos do judaísmo, conhecido em hebraico como Shema, S-H-E-M-A. Aqui já é mais um conceito teológico para o nosso vocabulário hebraico. O grande convite para que a humanidade ouça que há um único e todo-poderoso Deus, Yahvé. Aonde está falando isso, Lúdia? Deuteronômio 6,4 e Marcos 12, 29. Deuteronômio 6,4. Você pode ir lá no Velho Testamento, Deuteronômio 6,4, capítulo 6, versículo 4, fala assim. Olha aqui. Shema, ouve, ó Israel, Yahvé, o nosso Senhor, é o único Deus. Não existe outro. Criador dos céus e da terra. Então, esse texto bíblico, conhecido como Shema, expressão hebraica que chama a atenção dos crentes, dos cristãos, para dar toda a atenção à palavra de Deus, à palavra do Senhor. Veio a ser a confissão de fé judaica. Nós somos cristãos, nós temos aqui a palavra de Deus, nós temos que ter esses conhecimentos. Nós temos que ter essas bagagens, porque isso ajuda a enriquecer a nossa fé. Amém? E eu faço questão de compartilhar isso com vocês. E essa confissão de fé judaica, ela era recitada diariamente pelos piedosos. Né? Você pode ver isso em Mateus, capítulo 22, versículos 37 e 38, Marcos, Lucas, tá? Lá nos evangelhos. E a ênfase, queridos, na singularidade, na soberania e exclusividade na adoração a Yahvé é um alerta especialmente importante. Por quê?
porque tem visto o zelo de Deus. Esse zelo de Deus tem a ver, entre parênteses, quando você vai traduzir, né, as escrituras para a nossa língua, por exemplo, com o ciúme de Deus. Esse zelo é o ciúme de Deus para conosco. Deus não divide o amor dele com o povo tinha mania de adorar outros deuses. Deus não divide a glória dele com ninguém. Então tem visto o zelo de Deus, o ciúme, tá? E a multiplicidade de deuses, de bailins, de ídolos e outros deuses cultuados pelos povos que viviam em Canaã, ou seja, o pecado da idolatria. E em todas as regiões. Esse fenômeno que se repete hoje em dia, nos nossos dias de hoje, em todos os países e culturas do mundo, né? E o amor de Deus, e aí que é o que nós estamos meditando lá em Tiago, o amor de Deus, o nosso amor a Deus e o nosso amor ao próximo é o próprio reflexo do amor que Deus tem pela humanidade, em geral, e seu povo em particular. Temos vários versículos falando sobre isso, amém? E se eu pegar todos aqui, eu vou ficar aqui falando com vocês até amanhã. Então vamos lá, voltando para Tiago, versículo 20. Queres, pois, assegurar-te, ó homem insensato, ou seja, homem fora da direção de Deus, de que a fé sem obras é de fato inútil? É uma pergunta. Ora, não foi Abraão, nosso pai, na fé, justificado por obras, quando ofereceu seu próprio filho Isaque sobre o altar? Ao analisarmos este versículo dentro do contexto, fica claro que o apóstolo Tiago, está usando um fato histórico reverenciado por toda a comunidade judaica para reforçar seu argumento de que a fé genuína tem como resultado natural o bom procedimento e as boas obras. É importante notar que o ato de fé de Abraão ocorreu antes de ele responder afirmativamente a solicitação de Deus, amém? Comprovando que a fé já habitava no coração de Abraão. Era pura e verdadeira. Aí você pode ver toda essa história do chamado, quando Deus fala, você vai sacrificar o seu filho, toda essa história em Gênesis 15:6, Gênesis 22, o versículo 1 ao 14. A fé salvadora produz atitudes divinas, tá? Aqui no Gálatas 5, versículo 6, eu vou mostrar isso para vocês. Porquanto em Cristo Jesus nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem qualquer valor, mas sim a fé que opera pelo amor. Olha que lindo. Que o apóstolo Paulo, ele não se opunha a que os judeus cristãos continuassem a guardar a lei e as tradições judaicas, como seus pais. Né? É o que está falando aqui. Entretanto, não podia admitir que os gentios fossem obrigados a cumprir os rituais judaicos. Né? Ele fala isso em Atos 21, versículo 10, para quem quiser confirmar. O apóstolo Paulo ensina que não é a raça, que não é a tradição ou qualquer prática religiosa que conduz à salvação e aos favores de Deus, mas a fé no amor operoso de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Onde que eu vejo isso? Romanos 5, versículo 8, Romanos 8, versículo 32. O rito em si, tanto da circuncisão como de qualquer tipo de batismo, não tem valor justificador diante de Deus. 1 Coríntios 10, versículos 1 ao 12. A fé não é simplesmente assentimento intelectual, mas confiança viva e responsiva na graça do Senhor. A verdadeira fé se manifesta em amor prático, que é o que nós estamos falando, no amor prático. 1 Coríntios 7, 19, 1 Tessalonicenses 1, 13, né? Que é o importante pelo qual estamos falando hoje, né? Agora. Versículo 22, estamos quase finalizando.
Vês dessa forma que tanto a fé como as obras estavam agindo juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que declara: Abrão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Amigo de Deus. Então, o grande propósito de Deus, presta atenção, é que o ser humano seja seu amigo, de forma voluntária e sincera. Abraão foi uma dessas pessoas. Você pode ler lá em 2 Crônica 20, versículo 7. E nós também podemos ser amigos de Deus mediante a nossa fé em Jesus Cristo, seu Filho. E eu vou mostrar isso para vocês em João, capítulo 15, versículo 14, daqui a pouco. Tá? Observais que uma pessoa é justificada por meio de suas ações, dos seus testemunhos, e não simplesmente por dizer que crê. Tá bom? Então, infelizmente, algumas pessoas afirmam que creem em Deus apenas para dar seguimento a uma tradição familiar. Ah, eu sou católico, eu sou crente, eu sou isso. Ah, você crê em Deus? Ah, crê. Não crê. É porque a mãe e o pai, a avó e o vô. Tradição familiar, por mera compreensão intelectual ou conveniência. A fé legítima e aceita por Deus nasce do arrependimento. Ela brota no coração, ela floresce por toda a alma, por todo espírito, e produz frutos de justiça, que são boas obras e atitudes. E eu vou mostrar. Mateus capítulo 3, versículo 8. E eu falo muito isso. Às vezes a pessoa chega e fala: Lúdia, fulano de tal tá falando tal coisa. Beltrano, eu falo: olha, não me preocupo, porque a árvore é conhecida pelos seus frutos. O meu marido fala a mesma coisa. Aí, aqui nesse capítulo 3, versículo 8, João Batista prepara o caminho, ou seja, o prelúdio do ministério de Jesus Cristo. Produzi, sim, João Batista falando, frutos que mostrem vosso arrependimento. Depois, no capítulo 7, versículo 16, olha que lindo. 7,16. A minha Bíblia está com tantos papeizinhos colados. Eu vou fazendo uns diagramas, cronogramas, mas é diagrama mesmo, de estudo. 7,16. Pelo fruto, acabei de falar, se conhece a árvore. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro? Ou figos das ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Eu acabei de falar isso. E João, eu falei com vocês que eu ia compartilhar, João 15:2. A videira verdadeira seus ramos. Eu sou a videira, quem? Jesus, verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo, nós somos os ramos. Estando em mim quem? Jesus. Não dá fruto. Todo ramo que, estando em mim, Jesus, não dá fruto, ele retira. Ele quem? Deus, o agricultor. E todo ramo que dá fruto, ele limpa. Ele limpa. O que significa isso? O agricultor é o pai. Ele limpa. Ele poda. Que tem o sentido de puros ou limpos. Ele poda. Ele limpa para que dê mais frutos ainda. Olha que forte. E 15:14, que eu prometi para vocês que eu ia compartilhar. Vós sois meus amigos se praticais o que eu vos mando. Abraão foi amigo de Deus, porque ele praticou o que Deus mandou, ele obedeceu. Vós sois meus amigos se praticais o que eu vos mando. Amém? Glória a Deus. 25, penúltimo para finalizar. Exemplo semelhante é o de Raabe, eu amo. A meretriz. É um exemplo clássico de restauração, de transformação, de renovo, de nascer de novo.
a meretriz, não foi ela aceita por Deus pelas obras? E também fé? Andam juntos. Andam juntos. Quando acolheu os mensageiros de Israel, ou seja, do povo de Deus, e os conduziu à liberdade por um outro caminho? Portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, da mesma forma a fé sem obras está morta. Evidentemente, Tiago não está aprovando a condição de vida de Raabe. Não. Anterior à sua conversão, porque ela converteu. Ela tem uma história maravilhosa depois da conversão. Pelo contrário, ele está enfatizando a graça de Deus, pregando a boa nova de que em Cristo todos nós podemos encontrar uma nova vida e razão para viver. Tiago aponta para a fé operosa de Raabe, que não apenas reconheceu a misericórdia e o poder do Senhor, mas tornou-se cooperadora com Deus. Você lê a história de Raabe lá em Josué 2. Mas Hebreus 11:31 fala assim. Hebreus 11:31 também foi mediante a fé que a prostituta Raabe por haver acolhido os espiões, né, os homens de Deus, não foi morta juntamente com os incrédulos. E tem toda a história. Raabe, mesmo após haver abraçado a fé em Deus, continuou a carregar o estigma de ter sido prostituta. Aí você pode, né, estudar a história, igual eu te falei, lá em Josué 2. Josué 6, né? Mas ela teve vitória. Entretanto, sua vida deve ser vista como um exemplo de grandiosidade da graça do Senhor, capaz de redimir absolutamente qualquer pecador. Ela nasceu de novo e elevá-la à dignidade eterna, igual nós vimos em Tiago agora 2:25. Raabe, crente no Senhor, cristã no Senhor, casou-se com Salmão e foi mãe de quem? De Boaz. Né? Boaz casou com quem? Com Ruth. E ele foi ancestral de quem? De Davi, que é incluído na genealogia de quem? De Jesus Cristo. Mateus capítulo 1, versículo 5. Olha que maravilha. E, para finalizar, Marcos 12:29. Jesus esclarece uma coisa quando eu falei sobre o único Deus, Shema. O mais importante de todos os mandamentos é este: ouve, ó povo de Deus, ouve, ó Israel, ó povo de Deus. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, a nossa mensagem foi grande, né? O nosso estudo, porque a mensagem é agora. Foi com tantos papeizinhos que eu tô com bola aqui. Para não ocupar e eu confundir. Então a nossa mensagem foi grande. Ó, nosso estudo, a mensagem é agora. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Moisés falou, então Moisés encorajou seu povo dizendo, não temais, permanecei firmes e verei o que Yahvé fará hoje mesmo para vos salvar. A todos, porque os egípcios que vês neste momento nunca mais os tornareis a ver. Yahvé combaterá por vós. Quanto a vós, acalmais e ficai calados. Aquietai-vos e veja o livramento do Senhor. Queridos, para o cristão, né, que enfrenta grandes dilemas e se encontra em extrema dificuldade, esta é a ordem do Senhor. Aquietai-vos e veja o livramento do Senhor. Quando não pode retirar-se, não pode avançar, está cercado pela direita, pela esquerda, na frente e atrás, o que fazer? Você não tem saída. As palavras do mestre são: aquietai-vos. Em ocasiões assim, nós deveríamos dar ouvido somente à palavra de Deus. A palavra nos orienta a buscar em oração e nas escrituras o nosso direcionamento. Provérbios 16, versículos 1, 2 e 3 nos orienta assim. Pois maus conselheiros hão de vir com suas sugestões. O desespero nos segreda, entregue-se e morra. Desista de tudo. Mas Deus deseja ver-nos revestidos de ânimo, coragem, muita fé. E mesmo nos tempos mais difíceis,
regozijando-nos no seu amor, em sua fidelidade, em sua misericórdia, na sua graça. Nós temos que aquietar-nos e ver o livramento do Senhor. Nunca esqueça, é o Senhor que luta as suas lutas. É Ele que luta as suas lutas, é Ele que guerreia as suas guerras. Amém? A covardia vai dizer, desista, volte para o mundo. Você não pode ser cristão. É muito difícil. Abandone esses princípios, abandone a palavra, abandone as escrituras, desista. É muito difícil. Mas por mais que Satanás queira te inculcar, queira cochichar estes comportamentos, nós não podemos segui-los. Se somos realmente filhos de Deus, o decreto divino nos manda ir de força em força. E nem a morte, nem o inferno podem mover-nos de nosso curso. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Se por um momento somos chamados a ficarmos quietos, não será para o Senhor renovar as nossas forças? Para um avanço maior no tempo oportuno? Ou, como eu disse, Ele que luta as nossas lutas, é Ele que guerreia as nossas guerras. E tudo é para a honra e glória do Senhor. A nossa precipitação exige, faça alguma coisa, mova-se. Ficar quieto e esperar é pura indolência. Você não pode ficar quieto. Nós temos que fazer alguma coisa imediatamente, temos que agir, pensamos. Em vez de olhar para o Senhor, de olhar para Cristo, que não fará apenas alguma coisa, mas fará tudo. Nós podemos até fazer alguma coisa, pequenininhas coisas, mas Deus fará tudo, se você obedecer. A nossa presunção se jacta. Se o mar estiver diante de você, marche sobre ele e espere um milagre. Mas a fé não dá ouvidos à presunção, nem ao desespero, nem à covardia, nem à precipitação. Ela ouve a voz de Deus, dizendo, aquietai-vos. E ali fique imóvel como uma rocha. Aquietai-vos. Conservemos a postura de homens e de mulheres na retidão, no caminho de Jesus. Prontos para a ação, esperando as ordens que virão, aguardando com ânimo, com paciência, com amor, a voz do comando do nosso Pai Celeste, que não vai demorar. Ou seja, não demorará até que Deus nos diga tão claramente, como Moisés disse ao povo de Israel, marche. Aqui, em Êxodo 14, versículos 13 e 14. Queridos, em tempos que não são certos, em tempos de incerteza, devemos o quê? Aguardar. Devemos ter paciência, devemos ficar quietos, devemos esperar. Ou seja, aquietar. Sempre que tivermos incertezas, dúvidas, aqui dentro, ó, espere, ore, busque na palavra e enquanto você não tiver a certeza em Deus, não ande, não faça, não se precipite em agir, em marchar. Se você tiver qualquer constrangimento no espírito, qualquer preocupação no espírito, não faça, não, sabe? Não haja, até que tudo esteja bem claro, como águas cristalinas. Amém? Deus abençoe, paz, Senhor Jesus, beijo fraterno, fique com Deus. E não esqueça, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Paz, Senhor Jesus. Até breve.